Bom dia, pessoal. Mais um vídeo na disciplina Matemática, comparação de frações. Um assunto aparentemente simples, mas que devido ser abordado lá nas primeiras séries do ensino fundamental e não ser muito utilizado nas séries nos anos posteriores, pode cair no esquecimento e ser uma pedra no sapato de muita gente nas provas do Enem. E pensando nisso, resolvi fazer esse pequeno vídeo de forma bem simples, bem didática, para que todos recordem o conceito e possam ter um bom desempenho caso esse assunto seja abordado nas provas do Enem. Vamos lá. Comparar frações significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Aqui no primeiro caso, temos frações com denominadores iguais. Neste caso, basta observarmos os numeradores. A fração que tiver o maior numerador, consequentemente, será a maior, caso em que os denominadores serão iguais. Por exemplo, 2/5 e 4/5. Observe que os denominadores são iguais. Olhando aqui para os numeradores, lógico que o 4 é o maior numerador. Então, a fração 4/5 é maior que 2/5. Estabeleça essa comparação a priori em ordem decrescente, ou seja, da maior fração para a menor, o que pode ser feito ao contrário, da menor para a maior, caso em que se diz que as frações estão em ordem crescente. A segunda situação é quando eu tenho denominadores diferentes. Como eu farei para estabelecer qual a maior fração? Eu uso uma técnica muito conhecida e utilizada na soma de frações com denominadores diferentes. Tiro aquele velho e bom MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum. Reduzo ao mesmo denominador e quando elas tiverem denominadores iguais, eu determino a maior através do numerador, ou seja, dessa segunda situação, eu transformo a fração que irá recair na primeira situação. Vamos traduzir isso aqui em um exemplo. A fração 5/6 e 8/3. Qual a maior? Bom, tiro o MMC dos denominadores, ou seja, o 6 e o 3. Utilizando essa técnica aqui bem conhecida. Divido os dois termos por números primos sucessivos, ou seja, 6 por 2, 3, baixo o 3, divido depois por 3, que dá 1, ou seja, os dois números primos obtidos foram 2 e 3. Basta multiplicá-los, 2 vezes 3, 6, e eu tenho aqui o novo denominador, ou seja, eu reduzi as duas frações a um denominador comum. Agora, o que eu faço? Eu divido os denominadores e multiplico pelos numeradores para obter as novas frações. Ou seja, 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 5 dá 5. Com a outra fração a mesma coisa, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 8, 16. Obtive as duas novas frações. Bom, já que as frações estão agora com os denominadores iguais, eu faço a comparação como similarmente ao primeiro caso, ou seja, verifico qual o maior numerador, no caso aqui é o 16, e estabeleço a maior fração, ou seja, o 16 sobre o 6. Só que essa fração ela foi obtida a partir do 8/3 e os 5/6 aqui é obtido a partir dos 5/6. Então, eu posso tranquilamente dizer que 8/3 é a maior fração. Por quê? Porque ela originou a maior fração aqui quando dá redução ao mesmo denominador. Entendeu? 16 sobre 6 corresponde a 8 sobre 3 e 5/6 corresponde a 5/6. Então, fazendo a comparação em ordem decrescente, 8/3, que é a maior fração, logicamente é maior do que 5/6, ou seja, em ordem decrescente, do maior para o menor. E o inverso aqui também, em ordem crescente, ou seja, da menor fração, que é 5/6,
para a maior, que é 8/3. Aqui, igualdade de frações. Como eu posso dizer se posso identificar se duas frações são iguais? Basta você pegar a maior fração, simplificá-la, e se você obter a fração menor através da simplificação, você terá duas frações iguais. Vejamos aqui o exemplo. Eu vou comparar essas duas frações, 5/3 e 15/9. Eu quero descobrir se essas frações aqui são iguais. Tenho aqui a maior fração, que, aliás, não posso dizer a maior fração, a fração com números maiores, e vou simplificá-la. Aqui não seria o caso de dizer pegar a maior fração, seria o caso de dizer a fração com os denominadores e numeradores maiores, no caso aqui 15/9. O que significa simplificar? Simplificar significa dividir ambos os termos, numerador e denominador, pelo mesmo número, pelo número comum. O 15 dividido por 3, eu obtenho 5. O 9 dividido pelo mesmo 3, eu obtenho 3. Então, eu posso ver que, através da simplificação, a fração 15/9 é igual a 5/3, ou 5/3 é igual a 15/9. Então, macete. Para você saber se uma fração é igual a outra, basta você simplificar a fração cujo numerador e denominador são os maiores números, e se a fração obtida for igual à fração com os menores números, as frações serão iguais. Bom, espero ter contribuído com mais esse vídeo para a galera. Peço que visualizem, compartilhem, deixem seu like, se possível se inscreva no canal. E ainda, se você não for fazer nenhum processo seletivo como o Enem, não esqueça de compartilhar, porque com certeza pode ser a dúvida de muita gente e pode ser um assunto cobrado neste processo seletivo que se aproxima. Obrigado.